Eu vim aqui hoje para bater um papo com vocês a respeito de genealogia e como, através da genealogia, é possível conseguir a cidadania portuguesa. Milhares de brasileiros têm direito à cidadania portuguesa por serem descendentes de judeus sefaraditas. Isso foi uma forma de reparação histórica para os judeus perseguidos pela Igreja Católica e pelo Estado português. Então, a legislação portuguesa, através da Lei Orgânica número 1 de 2013 e do Decreto-Lei 30A de 2015, passou a conceder a nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus sefaraditas, a hipótese prevista no artigo 6º, número 7, da Lei de Nacionalidade Portuguesa, a Lei 37/81. O Decreto-Lei, se alguém quiser pesquisar ela na internet, é Decreto-Lei 30A de 2015, tá? E o artigo que fala também sobre isso, na Lei da Nacionalidade Portuguesa, eu vou botar aí para vocês. Tá. Eu vou falar, então, primeiro sobre esse artigo 6º, tá? Eu vou ler o artigo 6º para vocês. O governo pode conceder a nacionalidade por naturalização com dispensa dos requisitos previstos na alínea B e C, número 1, aos descendentes de judeus sefaraditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença à comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar e descendência direta ou colateral. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é esclarecer o que são os judeus sefaraditas. Os judeus sefaraditas são os descendentes das antigas e tradicionais comunidades judaicas da Península Ibérica, tá? Portugal e Espanha. A partir do final do século XV, os sefaraditas passaram a ser perseguidos pelos reinos de Espanha e Portugal e, posteriormente, pela Inquisição, sendo forçados a se converterem ao catolicismo, sob pena de serem expulsos de seu território, fato que ocasionou uma fuga de milhares de judeus para vários países, entre eles o Brasil. Em 1496, o rei Dom Manuel determinou a expulsão de todos os judeus do território português. Os que optaram por permanecer no país foram obrigados a se converter, ficando conhecidos como cristãos novos. Durante o período da Inquisição, muitos desses judeus convertidos também foram perseguidos e forçados a abandonar Portugal, refugiando-se em diversos países. Embora não existam dados oficiais que confirmem o número atual de sefaraditas, diferentes organizações judaicas estimam que hoje hajam 3,5 milhões em todo o mundo. No Brasil, eles seriam em torno de 40 mil, dos cerca de 110 mil judeus que aqui vivem. Mas o número de brasileiros que pode ser beneficiado pela medida do governo português pode ser expressivamente maior, já que a lei não especifica que apenas os descendentes que ainda pratiquem o judaísmo sejam contemplados com a naturalização. E o critério legal para ter direito a essa cidadania portuguesa é a ascendência sefaradita portuguesa e não a religião do interessado, tá? Então, não é necessário ser judeu ou praticar o judaísmo para ter direito à cidadania portuguesa pela Lei 30A de 2015, tá? Que é a cidadania via ascendência sefaradita, tá? Como se sabe, o segmento muito importante de pessoas abrangidas pela lei é de descendentes de judeus sefaraditas que foram forçados à conversão ao cristianismo. Então, eles deixaram de ser judeus, não conseguiram mais praticar o judaísmo e eles são parte
importante dessa reparação. Então, como é feito esse trabalho para identificar quem tem direito? Tá? Tem que ser feito um levantamento da árvore genealógica. Tá? Ao fazer o levantamento da árvore genealógica e verificar a ligação do requerente com o ascendente sefaradita, então essa árvore ela deve ser toda documentada. E esses documentos, eles devem ser enviados junto com o levantamento da árvore genealógica e toda a informação a respeito para obtenção do certificado, tá? Que é emitido pela comunidade judaica portuguesa. Então, tudo isso tem que ser enviado para a comunidade judaica de Lisboa ou do Porto. Eu vou botar aqui para vocês um link onde vocês podem ler a Lei 30A de 2015 completa e toda a informação dela, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o meu certificado, tá? Eu fiz a minha árvore genealógica, eu cheguei, eu identifiquei o judeu sefaradita na minha árvore e fiz o processo junto à comunidade israelita de Lisboa, que é a CIL. Eles enviei toda a documentação, eles avaliaram e emitiram um certificado que me dá o direito a essa cidadania portuguesa, tá? Então, eu vou botar aqui na tela para vocês verem. Aqui está o certificado. Tá, eu cobri as partes que têm as minhas informações pessoais e o número do meu certificado por uma questão de privacidade, tá? Mas eu vou falar para vocês o que está escrito aqui. Então, tem Comunidade Israelita de Lisboa, certificado, aqui o número do certificado, o nome completo do contemplado, no caso eu, data de nascimento, a nacionalidade, a cidade de naturalidade, filiação e endereço, tá? E aí ele diz o seguinte aqui: a Comunidade Israelita de Lisboa, CIL, que se encontra inscrita no RPCR sob o número 71/2005-0408, com averberamento de radicação, certifica que o requerente acima descrito preenche os requisitos necessários à candidatura para a concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização, definidos no Decreto de Lei nº 30A de 2015, por se comprovar a sua descendência de judeus sefaraditas de origem portuguesa. Este certificado é emitido com base nos fundamentos, meios de prova e documentos apresentados pela requerente, declarados pela própria como autênticos e de boa-fé, comprovando a sua ligação familiar à comunidade judaica sefaradita de origem portuguesa. Os meios de prova originais encontram-se arquivados na comunidade israelita de Lisboa e estão à disposição para serem consultados pelas instâncias formais de controle portuguesas. Em anexo, junta-se a árvore genealógica exigida pela Conservatória dos Registros Centrais, meios de prova essencial, obrigatório e que representa a articulação dos fatos históricos e culturais com a origem e família do requerente. E, enfim, então esse é o certificado que a gente recebe, tá, depois desse processo inicial junto à comunidade israelita para dar entrada na cidadania. Eu vou mostrar agora para vocês a minha árvore genealógica, tá? E falar um pouquinho de como é que eu fiz essa pesquisa. Então, a gente tem aqui a árvore, tá? E eu vou começar aqui nos meus avós, tá? O ramo onde eu encontrei a ascendência sefaradita foi da minha avó, tá? Então, a primeira coisa no meu processo, eu tive que anexar a minha certidão de nascimento, porque pela minha certidão de nascimento eu comprovo quem são os meus pais e os meus avós, tá? Aí eu tive que anexar a certidão de nascimento do meu pai, que é onde eu comprovo quem são os pais dos meus pais e os avós dele, tá? E aí
a mesma coisa, certidão de nascimento da minha avó, tá? Que está aqui na IR, que comprova quem são os pais dela e os avós dela. E eu também tive que colocar a certidão de nascimento da minha bisavó, Aide, tá? Onde comprova quem são os pais dela e os avós dela. Tá? Eu estou seguindo pelo ramo que me chegou até o ascendente sefaradita. E aí é que começa a complicar, tá? Quando eu chego no meu trisavô, que é o Eduardo de Melo Tavares, ele nasceu em 1858. Ainda não tinha registro civil. E aí as coisas ficam mais complicadas. Para minha sorte, eu consegui encontrar, né, a certidão de nascimento da minha bisavó. Apesar de que em 89 tinha acabado de sair a lei que obrigava a fazer registro civil, ela nasceu numa cidadezinha muito pequenininha, entendeu? Mas já era uma cidadezinha metida besta. E aí eles passaram a ter registro civil em seguida. Então eu consegui a certidão de nascimento dela, onde dizia que o meu trisavô era gaúcho, de um lugar chamado São José do Norte. Então, se não tinha registro civil, eu tinha que pesquisar nos assentos paroquiais, tá? Eu tinha que pesquisar nas igrejas. E então eu comecei a pesquisar os livros paroquiais de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. E ler livro por livro. Eu não sabia que ano ele nasceu ao certo, mas na certidão de nascimento da minha bisavó, dizia a idade que tinha o pai dela quando ela nasceu e a cidade onde ele nasceu. Então eu fui ler de cabo a rabo o livro de batismo, né, com aquelas letras difíceis de 1800 e antigamente. Eu fui ler o livro de batismo de São José do Norte, lá no Rio Grande do Sul, foi aonde o meu trisavô nasceu, até que eu encontrei o assento de batismo dele. No assento de batismo dele dizia quem eram os pais dele e também dizia quem eram os avós dele, tá? Então eu consegui comprovar através do batismo dele até os meus pentavós e os meus ex-avós, tá? E a mãe dele, eu não consegui achar o batismo dela, só o casamento, tá? Mas como eu já sabia o nome dos pais dela, isso não foi nenhum impedimento, tá? Aí então eu parti para cá. Então, nos pais dela, eu consegui achar, eu não consegui achar o nascimento de nenhum dos dois, tá? Só o casamento, tá? Então, através do casamento, eu sabia o nome dos pais deles, tá? Tanto do noivo quanto da noiva. E aí eu segui por aqui, tá? Esses aqui eram portugueses, tá? Aqui, o João da Silva, português, e a Maria do Carmo, brasileira. Então, a Maria do Carmo, eu fixei nela justamente por ela ser brasileira, tá? Eu não achei o documento de casamento dela do João com o João da Silva, mas eu tinha a comprovação deles no casamento, deles como casal, né? No casamento da Hermenegilda e no batismo de um outro filho da Maria do Carmo. E eu achei o batismo da Maria do Carmo, e no batismo da Maria do Carmo eu tinha os pais dela e os avós dela, tá? Então, quando eu cheguei aqui no batismo da Maria do Carmo e vi que a avó dela tinha o sobrenome Bicudo, nesse momento eu já sabia que eu estava no caminho certo, né? Então, porque a família Bicudo é uma família sefaradita,
lá de 1500 e bolinha, e que fugiu para o Brasil, tá? Então, isso é bem documentado e vou chegar nessa parte, tá? Aí eu achei o casamento da Eufrásia, não achei o batismo, mas o casamento dela também falava dos pais dela. Aqui também eu achei o casamento da Catarina com Antônio, que falava os pais de cada um dos dois, tá? No caso do Antônio Dias Baião, marido da Catarina, eu não descobri mais nada. Você vê que aqui a parte da árvore que fala do Antônio Francisco Baião e da Maria das Neves, que são os pais do Antônio Dias Baião, não tem mais nada, acaba aqui para mim, tá? Isso é uma pesquisa posterior que eu ainda tenho que fazer. Mas na Catarina, ela é filha do João Bicudo Cortês e da Páscoa Soares Lousada. Gente, a partir daqui, eu não precisei pesquisar mais, porque já tem livros publicados que falam sobre a genealogia dessas pessoas. Então, o que eu precisei foi anexar as informações desses livros junto com os meus documentos que eu juntei até aí, tá? Então, seguindo aqui, do João Bicudo Cortês, que é filho do Antônio Bicudo Camacho, que é filha da Isabel Bicudo de Brito, que é filha do Antônio Bicudo, e, por sua vez, é filho do Antônio Bicudo Carneiro. E aí foi através desse ramo que eu fiz a minha árvore genealógica e documentei para o processo de obtenção do certificado de origem sefaradita. E, então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que qualquer pessoa que tenha um certo conhecimento de informática e que tenha paciência e goste de fazer pesquisa, consegue fazer esse trabalho, tá? Uma pesquisa muito gostosa de se fazer, sabe? Cada vez que a gente encontra um documento novo, é realmente muito emocionante. E assim, não só os documentos, né? Porque a pesquisa ela vai além, né? Eu pesquisei em jornais antigos, eu encontrei informações de voltou, né? Informações de parentes em jornais do início do século XIX, gente. Isso é muito legal mesmo. E foram mais ou menos 4 meses, tá? Desde que eu enviei o meu processo para a comunidade israelita de Lisboa, até eu receber o certificado deles, tá? E a minha pesquisa, até eu encontrar um judeu sefaradita e documentar ela toda, a pesquisa durou aproximadamente 6 meses, tá? Em 6 meses eu tinha a pesquisa toda pronta. Então, quando eu fiz o processo com a comunidade israelita, eu fiz esse processo também para as minhas 2 filhas, que são maiores de idade, tá? Esse é um requisito, ninguém menor de idade pode entrar com um processo de cidadania através de sefaradita, tá? No caso, se a pessoa for menor de idade, quem tem que fazer o processo são o pai ou a mãe, o que foi o descendente, e depois os filhos menores têm direito porque o pai ou a mãe é português, né? No caso. Então eu fiz para as minhas filhas e também fiz para meu primo e para o meu tio, né? As pessoas da família que estavam interessadas. E o que eu tenho para oferecer para as pessoas é ensinar como elas podem fazer a sua própria pesquisa, tá? Então, eu tenho esse projeto que é justamente um curso onde o objetivo é ensinar para as pessoas como fazer a sua própria árvore genealógica, tá? Como fazer as pesquisas, como fazer essas pesquisas online. Gente, hoje em dia,
A maioria dos livros paroquiais brasileiros e portugueses estão na internet. A gente não precisa sair de casa para fazer essa pesquisa, tá? Então, eu aqui, sentada, na frente do meu computador, eu pesquisei e li os livros paroquiais de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, tá? Tá tudo na internet. E é isso que eu posso ensinar para vocês, como localizar esses livros, tá? Eu, por exemplo, no momento, tenho pesquisado os livros paroquiais de um lugar chamado Sedofeita, no Porto, em Portugal. Esses livros estão na internet. Eu posso fazer essa pesquisa, tá? Quando eu encontro informações, não é só genealogia, né? É muito gostoso a gente descobrir sobre a família da gente. Então, eu também pesquiso muito os jornais antigos, tá? Para descobrir coisas interessantes da família. E essa forma de pesquisar os jornais também é dentro de casa, na frente do meu computador, eu não preciso ir a lugar nenhum. É claro que nem tudo são flores e tem lugares que ainda não estão disponíveis para a gente pesquisar em casa, tá? E aí esses lugares, para fazer a pesquisa desses lugares, existem os lugares próprios na maioria das cidades, tá? Eu não vou dizer que tem em todas as cidades, mas na maioria das cidades tem um lugar onde a gente vai para fazer essas pesquisas e é gratuito, tá? Para ir lá. A forma de pesquisar é super fácil. A gente... o que precisa para começar, tá? Para você começar a fazer uma pesquisa dessa, você precisa da sua certidão de nascimento. Gente, todo mundo tem certidão de nascimento, então não é difícil começar, tá? Então, o primeiro documento que a gente precisa é a certidão de nascimento, a própria certidão de nascimento, tá? Na nossa certidão de nascimento tem 3 gerações da nossa família, nós mesmos, os nossos pais e os nossos avós, tá? E muitas vezes na certidão de nascimento também vai dizer o local de nascimento de cada uma dessas pessoas, pelo menos a cidade, tá? Infelizmente nem todo o cartório vai ser tão detalhista, mas costuma trazer essa informação. Aí, a maioria das pessoas também vai ter facilidade de ter a certidão de nascimento do pai e da mãe, né? Porque convive, porque eles têm os próprios documentos. Então, maravilha. Quando a gente tem a certidão de nascimento do nosso pai e da nossa mãe, a gente vai crescer mais um andar na nossa árvore. Por quê? Além de ter a informação dos pais deles, que já constam na nossa própria certidão de nascimento, também vai constar os avós deles. Então, olha só, nós temos um pai e uma mãe. Nós temos 4 avós. Nós temos 8 bisavós. Então, quando a gente tem a certidão de nascimento do nosso pai e da nossa mãe, a nossa árvore passa a ter, olha quantas pessoas, 8 bisavós, mais 4 avós, mais 2 pais, mais a gente próprio, tá? E algumas pessoas têm uma sorte incrível de já ter também acesso à certidão de nascimento dos avós. Os avós ainda estão vivos, ou os pais eram organizados e guardaram a certidão de nascimento dos seus avós, tá? E aí, a partir desses documentos, a gente consegue começar a montar a árvore. Aí, olha que interessante, tá? O local onde a gente monta a árvore, que eu vou ensinar para você, para quem tiver interesse em aprender, onde a gente monta a nossa árvore, ele já vai dar muita dica para a gente. Às vezes, alguém que é descendente daquele mesmo bisavô seu, já começou a fazer a pesquisa antes de você, e aí quando você inserir lá os seus dados, os seus avós, aí você botar os seus bisavós, caramba, o site já diz pra gente assim, olha, essa pessoa já está aqui, clique e vê se não é a mesma pessoa, tá? E se não tiver, às vezes ele já aparece um documento, olha, vê se esse documento é dessa pessoa aí, e a gente já confere aquele documento. Então, é muito prático, tá? É muito fácil. O próprio site vai ensinando pra gente o passo a passo, sabe? Ele vai
não o passo a passo, eu me expressei mal. Ele vai dando para a gente o próximo passo, tá? Sempre que ele encontra uma coincidência. E se ele não encontrar uma coincidência, mas aquela pessoa que a gente está pesquisando naquele momento, o livro os livros paroquiais ou os livros de registro civil daquela cidade estiverem online, a gente faz a pesquisa, localiza o documento, vê quem são, o nome dos outros, faz e acrescenta, tá? Eu vou pegar aqui uns exemplos de documento para mostrar para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou abrir aqui a minha pasta de documentos da árvore genealógica para mostrar para vocês documentos que eu peguei na internet, tá? Fazendo essa pesquisa na internet. Sem sair da minha casinha. Ok, tá vendo? Esse foi o documento mais recente que eu encontrei, tá? Mas recente não que ele seja um documento recente, eu achei ele ontem, tá? Então aqui diz, aos 9 dias, deixa eu dar um zoom nisso aqui, né? Porque não é fácil não. Aos 9 dias do mês de janeiro de 1721, faleceu da vida presente Maria Goulart, viúva, moradora, e por aí vai, entendeu? As informações. Não é fácil, não é uma leitura fácil, tá? Como vocês podem ver, mas a gente vai se acostumando. Alguns padres têm uma letra melhor, outros têm uma letra pior. Deixa eu pegar mais documento aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui é o documento de nascimento do meu trisavô, tá? Então, aqui no documento diz, aos 19 dias do mês de março do ano de 1859, nesta matriz de Nossa Senhora dos Navegantes, da muito heróica vila de São José do Norte, província do Rio Grande do Sul. Como é que é? Província do Rio Grande do Sul, Império do Brasil, batizei solenemente o inocente Eduardo, nascido aos 11 de junho de 1858, filho legítimo de José Rodrigues dos Santos Tavares, natural de Pernambuco, e de Maria José de Melo Tavares, natural desta vila. Pela paterna, gente, pela paterna, ele quer dizer neto pela paterna, tá? É que os padres, eles comiam as palavras mesmo. Então, neto pela paterna, de José Beltrão dos Santos Tavares, natural de Pernambuco, e de Antônia Maria dos Santos Tavares, natural do Bispado do Porto. E pela materna, de João Inácio de Melo, natural da Ilha do Faial, e Hermenegilda do Carmo e Melo, natural desta vila. Foram padrinhos Antônio, aí ele tá difícil mesmo, nem estou conseguindo ler, e Isabel Narcisa de Bettencourt. E ele diz, para constar, fiz este assento que assinei, e aqui a assinatura do vigário, me parece que é José Rodrigues. Já se imaginou lendo essas coisas? Com o tempo a gente acostuma, tá? A gente tem dificuldade nos primeiros assentos paroquiais que a gente tem que ler, a gente começa a ter dificuldade, mas depois a gente vai aprendendo, tendo mais destreza para ler esses documentos, tá? Então, a ideia do curso é a gente ter um espaço privado, tá? Apenas para os alunos do curso. E dentro desse espaço privado, a gente vai ter as videoaulas, as videoconferências com a turma, onde eu vou mostrar como é que faz e tudo mais.
e a gente vai ter um espaço para conversar, para todo mundo postar dúvida, entendeu? Onde pode ser postado, por exemplo, um documento que a pessoa não conseguiu ler. Olha, eu achei esse documento aqui, eu sei que esse documento é do meu bisavô, mas eu não consigo ler o nome dos pais dele ou dos avós dele, aí eu vou ajudar e tal, entendeu? Onde eu vou colocar também material de pesquisa, material que ajuda a gente a entender a caligrafia do século XVII, a caligrafia do século XVIII, a caligrafia do século XVI, tá? E a gente vai ver também como fazer pesquisa nos jornais antigos, como é que essas pesquisas podem ajudar na genealogia, que tipo de informação, porque nos jornais antigos a gente encontrava obituários, a gente encontrava informação de pessoas que nasceram, de casamento. Gente, quando alguém ia casar antigamente, era obrigatório postar no jornal. Sabe aquela coisa que se fala quando você vê, assim, quando alguém vai casar, que numa novela, num filme, e pergunta se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, que fale agora ou se cale para sempre? Gente, ninguém vai convidar para o seu casamento alguém que pode ter alguma coisa contra ele, não é verdade? Então, como é que isso era sabido? Como é que a pessoa que podia ter alguma coisa contra aquele casamento ficava sabendo? Porque a lei dizia que todo mundo que queria se casar, o casamento tinha que ser publicado no jornal. Então, essas publicações de que as pessoas vão se casar ajuda a gente na genealogia, entendeu? Então, às vezes, você tem aquela informação que o nome dos bisavós é X e Y, né? Mas aí você precisa achar algum documento deles, vocês não sabem onde eles estavam, a gente vai fazer a pesquisa nos jornais, e aí quando a gente acha, e a pesquisa é pelo nome, tá, gente? Não precisa saber onde a pessoa morou, nem nada, nem a época, é pelo nome. E aí a gente acha o nome daquela pessoa no jornal, a gente vai ver qual é a cidade que a pessoa vivia. E aí a gente já sabe que a gente tem que procurar o casamento dela naquela cidade, entendeu? Então é esse tipo de coisa que eu vou poder ensinar, tá? De como é que faz a pesquisa passo a passo e acompanhar no passo a passo da própria pesquisa cada pessoa que estiver estudando comigo para aprender a fazer a árvore. Coisa legal que eu posso mostrar para vocês, né? Deixa eu ver o que eu posso mostrar mais de interessante para vocês. Um recorte de jornal antigo. Por exemplo, olha só, meu tetravô, ele mudou de nome, tá? E quando uma pessoa muda de nome, dificulta muito para a gente fazer a pesquisa, porque ele tinha um nome e passa a ter outro, tá? E aí, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiquei sabendo que ele mudou de nome e isso me ajudou na minha pesquisa. Olha só, José Rodrigues Guimarães avisa ao respeitável público que mudou seu nome para José Rodrigues dos Santos Tavares. Gente, olha só, não tinha Facebook, tá? Não tinha Facebook naquela época, mas saía tudo no jornal. Esse José Rodrigues, olha, saía tudo. Ele é pernambucano, tá? Olha só. José Rodrigues dos Santos Tavares retira-se para o Rio Grande do Sul. Saiu no jornal, entendeu? Então, se eu tivesse seguindo o ramo dele em Pernambuco, eu ia descobrir que ele foi para o Rio Grande do Sul quando eu achei essa informação no jornal. No jornal a gente consegue descobrir, às vezes, com o que a pessoa trabalha, tá? Por exemplo, olha só. O meu bisavô paterno, tá? Avô do meu pai, Alexandre Pinheiro de Faria. Ele trabalhava com ditos de molhados. Gente, o que é ditos de molhados? Quando eu li isso aí, eu falei, meu Deus do céu, o que é ditos de molhados? Significa que ele tinha um armazém, tá? Aquilo que vende de tudo um pouco. Ele tinha um armazém. Então, a gente vai descobrindo muita coisa através das pesquisas de jornais também.
Bom, eu acho que é isso. Então, depois, se alguém quiser continuar o papo no privado, é só me chamar. Tá bom? Um abraço a todos. E eu vou ficar por aqui.